Você já parou para pensar se a árvore de Natal tem algum significado para Deus? Será que essa tradição tem base na Bíblia? Ou será que estamos celebrando algo que o próprio Senhor rejeita? Hoje, eu quero te convidar para olhar para essa árvore com outros olhos. Não apenas como um enfeite, mas como um símbolo de vida, esperança e fé. E talvez depois desse vídeo, cada vez que você olhar para uma árvore de Natal, você se lembre do verdadeiro motivo do Natal: Jesus Cristo. Todos os anos, milhões de pessoas montam suas árvores de Natal. Decoram com bolas, luzes, estrelas. Mas poucos param para se perguntar: por quê? Será que Deus se importa com isso? Será que existe um significado espiritual por trás dessa tradição? Ou será que estamos apenas repetindo um costume, sem entender o que ele representa? E o mais importante, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Sabe, às vezes, a gente vive tradições sem compreender a essência. Cantamos, sorrimos, tiramos fotos, mas esquecemos que o Natal não é sobre o pinheiro, nem sobre os presentes, nem sobre o Papai Noel. O Natal é sobre o nascimento de um rei. Um Deus que deixou a glória para nascer em uma manjedoura. Mas, e a árvore? Ela tem espaço nessa história? Ela aparece na Bíblia? Ou é apenas uma invenção humana? Hoje, eu quero te guiar por uma jornada. Vamos entender de onde vem a árvore de Natal, o que a Bíblia diz sobre árvores e, principalmente, como Deus pode usar até um símbolo tão comum para nos lembrar da vida eterna que há em Jesus. E antes de você decidir se deve ou não montar uma árvore na sua casa, fica comigo até o final, porque talvez o Espírito Santo fale com você de um jeito que você nunca imaginou. A árvore de Natal, do jeito que a gente conhece hoje, não nasceu na Bíblia. Ela nasceu séculos depois, provavelmente na Alemanha, no século XVI, quando cristãos começaram a usar pinheiros para representar a vida que vence o inverno, a vida eterna em Cristo. O pinheiro é uma das poucas árvores que permanece verde o ano inteiro. Enquanto tudo à sua volta seca, cai, morre, o pinheiro continua de pé. E sabe o que isso me lembra? Jesus. Porque mesmo quando o mundo parece frio, sem cor, sem esperança, ele continua sendo vida. Esses cristãos antigos viam na árvore uma oportunidade de pregar o Evangelho. Eles penduravam maçãs para lembrar o pecado de Adão e Eva, mas colocavam uma estrela no topo para simbolizar a estrela de Belém, que guiou os magos até o Salvador. Olha que lindo, uma árvore comum transformada em um altar de significado espiritual. Mesmo que a Bíblia não fale da árvore de Natal, ela fala muito sobre árvores. Desde o começo, em Gênesis, Deus coloca duas árvores no centro do jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim. Desde o início, a árvore foi símbolo de vida, comunhão e eternidade. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, a Bíblia fecha com a mesma imagem. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Percebe? A história da humanidade começa e termina com uma árvore no Éden e outra no paraíso. E entre elas, existe uma árvore de madeira, chamada cruz. A cruz foi o lugar onde a vida eterna voltou a florescer. E talvez por isso, quando olhamos para uma árvore de Natal cheia de luzes, a gente possa lembrar: Jesus é a verdadeira árvore da vida. Cada detalhe da árvore pode carregar um sentido espiritual. As luzes representam Jesus, a luz do mundo, como diz em João 8,12. A estrela no topo nos lembra a estrela de Belém, que brilhou sobre o nascimento do rei. As bolas coloridas simbolizam os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como lemos em Gálatas 5, 22 e 23. Ou seja, quando você olha para uma árvore de Natal acesa, ela pode ser um lembrete visual do que Deus quer produzir dentro de você. Não é idolatria,
é lembrança, é testemunho. O problema nunca é o símbolo. O problema é o coração que esquece o significado. Mas há quem diga, Jeremias 10 fala contra as árvores enfeitadas. E é verdade que esse texto diz, não aprendais o caminho das nações, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e ouro o enfeitam. Mas o contexto não fala do Natal. Fala de ídolos, de imagens de madeira que o povo fazia para adorar. O erro não está em decorar uma árvore, mas em adorar o que ela representa. Deus não quer a sua árvore. Deus quer o seu coração. Ele quer o trono do seu lar, o centro da sua mesa, o primeiro lugar na sua festa. Então, se você tem uma árvore de Natal em casa, que ela seja um lembrete. Senhor, tudo é para ti. Tudo é para tua glória. Quando olhamos para aquela árvore iluminada, o que realmente deve brilhar é a presença de Jesus. O Natal não é um feriado, é um chamado. É Deus dizendo, eu vim morar entre vocês. Então, que essa árvore te lembre que Jesus continua de pé, que Ele é a vida no meio do inverno, a esperança no meio do caos, a luz no meio da escuridão. E se hoje o teu coração anda frio, apagado, distante, deixa Ele acender de novo a chama da fé em você, porque Ele é o motivo, Ele é o centro, Ele é a vida. Talvez hoje você olhe para sua árvore e veja só um enfeite, mas eu quero te desafiar a olhar para ela com os olhos da fé. Cada luz, cada cor, cada detalhe pode ser uma lembrança de que Deus está presente. E mesmo que o mundo tente apagar o verdadeiro sentido do Natal, a luz de Cristo nunca se apaga. Então, quando você for ligar as luzes da sua árvore, faça uma oração simples. Senhor, ilumina também o meu coração. Faz brilhar tua presença na minha casa. Que esse Natal seja mais sobre ti e menos sobre mim. Porque o verdadeiro Natal não está na árvore, está na cruz. Não está nas luzes, está na luz do mundo. Não está nos presentes, está no presente maior, Jesus. E que essa mensagem reacenda em você a alegria de saber que o Deus vivo escolheu nascer entre nós, para que pudéssemos viver eternamente com Ele. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma Deus tocou o seu coração hoje, eu quero te convidar a fazer parte dessa missão. Curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilha com alguém que ama o Natal, mas talvez ainda não conheça o verdadeiro sentido dele. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sino, porque aqui todos os dias nós falamos da palavra que transforma corações. E deixa aqui nos comentários, Jesus é o motivo do meu Natal. E se você quiser, comenta também. Faz um vídeo só com todos os versículos citados nesse tema, porque eu quero preparar um conteúdo completo, com cada palavra da Bíblia que revela o significado espiritual da árvore e do Natal. Deus te abençoe, e que o teu lar seja cheio da presença dele neste Natal. Que a tua casa brilhe com a luz que nunca se apaga, a luz de Jesus.